Olá, olá, bom dia, bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre organização, porque aqui eu falo sobre emagrecimento em seus diversos ângulos para descomplicar o emagrecimento para você. Então, o assunto de hoje é organização. E se você que está aí tem dificuldades em se organizar e sente que isso atrapalha o seu emagrecimento ou você já começou um processo de emagrecimento, já começou um projeto nesse sentido e não continuou porque sente que faltou organização, essa live vai ser perfeita para você, essa conversa vai te ajudar muito com isso, tá? E ainda, ao longo dessa conversa, eu vou deixar aqui uma lista e vou explicar essa lista também de 5 ações, 5 coisas que a gente pode fazer no dia a dia de forma simples e prática que vão ser a base da organização e que vai fazer uma grande diferença no alcance dos resultados. Porque no final das contas, né, gente, organização é um grande desafio, vamos ser sinceras, né? A gente, na grande maioria das vezes, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer as coisas, mas a gente não consegue organizar muitas vezes tudo isso e colocar em prática. É ou não é verdade? Quem aí tem dificuldades com se organizar, com organizar a rotina, organizar a vida, organizar as coisas para conseguir engrenar e ter um emagrecimento assim de sucesso. Então, organização é a chave, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, porque a vida acontece, né, gente? A vida acontece, a gente tem nossas demandas, os nossos compromissos, nós vamos nos envolvendo no dia a dia com isso tudo e o tempo parece que some. Parece que a sensação é de que não tem tempo, né? Falta tempo para eu me organizar, para fazer tudo e para fazer isso dar certo. Só que no meio disso a gente quer emagrecer, no meio disso a gente está buscando esse resultado, a gente tem esse objetivo, esse desejo. E se organizar é uma forma de conseguir alcançar isso de uma forma mais rápida. Né? Mesmo às vezes querendo, a gente não consegue porque falta organização e a gente sabe disso, né? Quem aqui já passou por isso? De estar tentando emagrecer ou de entrar num projeto, num processo de emagrecimento e acabar não conseguindo porque sente que faltou organização. Comenta aqui pra mim, tá? E a organização, ela é um aspecto importante porque ela vai prevenir os imprevistos. Então, ela vai prevenir que a gente se depare com imprevistos no dia a dia e acabe não sabendo lidar com esses imprevistos, buscando uma outra alternativa, uma outra forma de se alimentar, ou cedendo, ou simplesmente reagindo, e essa forma de se alimentar que vem do imprevisto não era o que a gente estava procurando. Que imprevistos são esses, né? E que nos pegam de surpresa e a gente acaba se desorganizando. Tentando manter o foco. Tenho certeza que depois de hoje vai ser mais fácil, tá? Continua aqui. O que acontece, gente? Que imprevistos são esses que eu falei que muitas vezes acontecem e que acabam desorganizando a gente não consegue manter o tal do foco, né? Chegar em casa, por exemplo, e não ter nada pronto ou não ter nada disponível para comer naquele momento, ou não ter o que precisa em casa para preparar algo mais rápido, que seja adequado, né, para o objetivo de emagrecimento. Então, são algumas das coisas, alguns dos imprevistos, mas acontece também no trabalho, por exemplo. Então, eu estou no meu trabalho, eu não levei nada de lanche, não pensei no que eu vou comer, e eu vou explicar depois como fazer isso tudo, né? E a equipe pede lanche, a equipe pede salgados, a equipe pede alguma coisa diferente. E como eu não estava com o meu lanche adequado, com o que eu tinha, com o que faria sentido na minha alimentação ali, eu acabo cedendo àquela alimentação que foi ofertada, que foi oferecida, aquele convite que eu recebi para tomar um sorvete, tomar um lanche, comer alguma besteirinha no meio da tarde que não estaria condizente com o meu objetivo de emagrecer. Então isso acaba atrapalhando muito, né? Essa falta de organização, essa desorganização, ela acaba interferindo e impactando dessa maneira. E muitas vezes a gente nem percebe que isso acontece, né? A gente simplesmente vai se deixando levar pelos acontecimentos do dia a dia, inclusive no que diz respeito ao emagrecimento,
e não consegue ter resultado. E não consegue daí depois entender também de onde vem essa falta de resultado. Muitas vezes tem a ver com essa desorganização, com esses imprevistos que acontecem, tá? Então, olha só. Organização, gente, tem a ver com planejamento, tá? Organização tem a ver com planejamento. E antes de planejar, a gente precisa ter consciência de duas coisas, tá? Primeiro, de onde eu quero chegar, e segundo, de onde eu estou partindo. Porque veja bem, vamos supor que o meu objetivo de emagrecimento seja emagrecer 5 quilos ou 10 quilos até dezembro, tá? Dá tempo? Dá tempo, super tempo. Nós estamos aí no dia 1º de agosto. Claro que dá tempo. Mas de onde eu estou partindo para chegar lá em dezembro com menos de 10 quilos? O que é necessário para que uma pessoa emagreça 10 quilos até dezembro? Aí você vai fazer a sua reflexão. O que eu preciso? Será que eu preciso comer mais frutas? Será que eu preciso beber mais água? Será que eu estou bebendo água o suficiente? Será que eu preciso reduzir as quantidades de comida que eu como? Será que eu preciso beliscar menos? Será que eu preciso agendar uma consulta com um profissional que vai me ajudar a pensar em tudo isso para entender onde eu tô? E entender onde a gente está diz respeito também a onde eu estou emocionalmente com o meu peso, com a minha autoestima, como que eu estou me sentindo em relação a tudo isso. A partir do momento que eu entendo de onde eu estou partindo e onde eu quero chegar, eu consigo visualizar o meu contexto e a partir disso planejar o que é viável e o que é possível. Lembrando que a organização começa com planejamento, mas para planejar eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, daqui a pouco, nessa reflexão, e pensando que eu quero emagrecer 10 quilos até dezembro, eu penso onde eu estou e eu vejo que eu estou num lugar onde eu como muito, onde eu como muita fritura, onde eu como muito doce, onde eu abro muitas exceções, onde o final de semana sempre é um problema, onde eu bebo muito álcool, onde eu não me exercito nada, onde eu vou sempre deixando, postergando e empurrando o autocuidado, colocando outras coisas na frente. E tá tudo bem com isso, mas é fato, tá? Às vezes a gente quer emagrecer, mas não coloca isso como prioridade também. E aí, se eu estou nessa situação, eu percebo que eu estou nessa situação, eu preciso entender, aí eu começo a planejar qual é o primeiro passo que eu vou dar. Porque não adianta eu entender que esse é o meu contexto, e querer mudar tudo de uma vez. Então, sair de um contexto onde eu como muito para um contexto onde eu vou fazer jejum. É uma mudança muito brusca, é difícil de manter. Ou sair de um contexto onde eu como muito doce, muita fritura, muito lanche, para um contexto onde eu corto tudo. E vou querer de um dia para o outro passar a comer só fruta, salada, cortar arroz, cortar isso, cortar aquilo, cortar pão, cortar glúten, cortar lactose. São mudanças muito bruscas, a tendência é que a gente não mantenha isso. Então, quando eu falo em planejar, eu falo da gente pensar primeiro qual o próximo passo que eu sou capaz de dar. Porque senão eu vou me sabotar nas decisões que eu tomar. Então, muitas vezes eu entendi qual é o meu contexto alimentar, eu entendi onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, qual é o próximo e primeiro passo que eu sou capaz de dar e manter. Às vezes, gente, vai ser inserir uma fruta, às vezes não é cortar nada, mas é inserir uma fruta no dia. Poxa, eu percebi que eu sou alguém que não como fruta. Então, o próximo passo que eu sou capaz de dar é inserir uma fruta, sei lá eu, na manhã, no lanche da tarde. Depende muito da realidade que você vive, das possibilidades que você tem. Daqui a pouco eu percebo que o meu primeiro grande passo vai ser reduzir quantidades de tudo, de domingo a domingo. Daqui a pouco eu percebo que o meu próximo passo que eu sou capaz de dar vai ser tomar água, reduzir o consumo de álcool e tomar mais água. Então, vocês entendem isso que eu tô falando, gente? Tá fazendo sentido isso sobre o próximo passo a ser dado?
Porque não dá pra gente querer ser 8 ou 80, tudo ou nada, a gente não mantém. E o planejamento, ele vem nesse sentido. Dentro do meu programa de emagrecimento, eu explico exatamente sobre como a pessoa identificar onde ela tá, entender qual é o próximo passo e colocar isso em prática. E depois que isso estiver estabilizado, sim, a gente vai pro próximo. Porque isso a gente mantém, tá? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Por favor, falem pra mim. E se acharem que esse conteúdo faz sentido para alguém que vocês conheçam, clica lá no aviãozinho e manda também, tá? Então, saber onde a gente quer chegar e saber de onde a gente está partindo é muito importante, tá? E é isso, muitas vezes o primeiro passo a ser dado, ele é muito simples. É muito simples. E a gente não olha, não valoriza às vezes o que é simples. Só que é por aí que vai, né? O básico que seguir adiante, né? A partir do básico. E sem saber disso, sem saber de onde eu estou partindo, onde eu quero chegar, a gente vai planejar errado. Porque a gente vai planejar a partir do que outras pessoas fizeram e que para elas funcionou. Só que, nós somos únicos. A gente não é igual a todo mundo, a gente não é igual ao vizinho, à amiga, à nutri. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Então precisa respeitar muito essa individualidade, tá? Precisa respeitar muito. E às vezes a gente pensa, olha, eu vou trazer uma forma assim às vezes de um planejamento que não é que é errado, mas que não é o que funciona para todo mundo, mas a grande maioria das pessoas acha que tem que fazer isso. A gente pensa que se organizar significa ter as comidas da semana todas prontas, preparadas, guardadas num potinho, congeladas, né? E que para isso vai precisar demandar um tempo cozinhando, vai ter que tirar um dia da semana ali, às vezes é no sábado, às vezes é no domingo, e cozinhar. E passar nas panelas, passar no fogão. E, gente, essa pode sim ser uma opção, é uma ótima opção, é uma opção que muita gente lança a mão, inclusive, só que nem todo mundo consegue, tá? Quais são os prós, por exemplo, desse tipo de organização? De preparar marmitas para o almoço e ou para janta de antemão na semana ou no final de semana. Quais são os prós, tá? Os prós é que organizar isso vai levar você a ter a refeição do almoço e a refeição do jantar prontos, tá? Então tá ali, tá pronto, tá congelado, tá ótimo. O que vai facilitar imprevistos nesses dois horários, almoço e jantar, evitando da gente comer besteira, pedir lanche, pedir fast food com muita frequência. Porque tem a comida lá, tiro do freezer, descongelo, como, levo para o meu almoço na quantidade adequada, tá? Só que tem outras coisas envolvidas aqui que daqui a pouquinho eu já vou trazer também, prestem atenção, tá? E os contras de fazer isso? Meu Deus, Gladys, tem pontos negativos, tem contras nessa organização de almoço e jantar? Eu acredito que sim. E um dos contras que eu vejo é que essa forma de se organizar demanda tempo em horas. Eu vou precisar parar em algum momento da minha semana, cozinhar, deixar esfriar, separar em potinhos, vou ter que ter muitos potinhos, botar para congelar, vou ter que ter espaço no meu congelador também, às vezes isso vai tomar espaço de outras coisas. E se acontecer alguma coisa no dia que você tinha reservado para fazer isso, para preparar as marmitas, para cozinhar, se você tiver um imprevisto pessoal nesse dia, você não vai fazer. E aí isso vai acabar comprometendo toda a sua semana, almoço e janta. E aí outro contra também é que essa forma de se organizar, ela tá olhando para duas refeições, né? Tá olhando para o almoço e para o jantar. E acaba não organizando as outras. E às vezes, gente, a gente faz um jantar show de bola, a gente faz um almoço muito bacana em quantidade e em organização, mas a gente se perde no restante do dia. A gente se perde no café da manhã, no lanche da tarde, naqueles lanches intermediários quando bate a fome, no final do dia. Então, os contras dessa organização são que elas acabam focando em dois momentos principais só, né? E gente, no processo de emagrecimento, todas as refeições são suficientes.
Às vezes a gente vai reduzir a quantidade ali no almoço, na janta, equilibrar isso, mas compensa nas outras refeições. E aí não vai emagrecer. E aí vai vir aquele sentimento, poxa, mas eu tô comendo legal no almoço, eu não tô mais pedindo lanche à noite, eu não tô emagrecendo. Por quê? Porque tem outros momentos do dia que talvez estejam trazendo essa compensação, se a gente pensar friamente na questão do emagrecimento de calorias, tá? Mas não, se vocês me conhecem, vocês sabem que só as calorias não são as coisas mais importantes e que eu não olho só para isso, tá? Pra mim, Gladys, por exemplo, essa organização de fazer comida não funciona. Eu não consigo, eu não tiro um dia da minha semana para fazer comida, para colocar em potes e congelar. Para mim, isso não funciona, não rola. Eu sou daquela pessoa assim que se eu vou fazer uma receita, um bolo, por exemplo, eu olho todos os ingredientes, olho o modo de preparo, se tiver muitas etapas e der muito trabalho, eu não vou fazer. Porque não, para mim, praticidade é uma palavra assim guia, né? Eu preciso de praticidade. Então, para mim, isso de tirar o domingo para cozinhar, poxa, às vezes o domingo é o único dia que tem de descanso. Ou é um dia que eu posso aproveitar para fazer coisas de trabalho, enfim, leitura que na semana não deu para fazer. Então, para mim, não funciona organizar dessa forma. Mas para muitos pacientes meus, por exemplo, funciona. E é por isso que eu falo que a individualidade ela precisa ser respeitada, não dá para impor, né, as coisas. A gente precisa descobrir o que dá certo. Então, eu sou daquelas pessoas que chegam em casa e vai comer o que tem. Por isso, na minha vida, para eu manter o meu peso, para eu me manter do jeito que eu gosto de estar, eu preciso ter em casa alimentos e coisas que facilitem o preparo e que sejam coerentes com o objetivo que eu tenho. Porque o que eu falei para vocês lá no início, identificar o ponto de partida, identificar onde quer chegar, eu fiz, eu faço, eu sei onde eu estou, eu sei qual é o meu próximo passo, eu sei o que eu preciso fazer. E daí daqui a pouquinho eu vou trazer uma lista. Lembra que eu falei de 5 coisas para fazer e para aplicar no dia a dia que vão trazer uma organização muito eficiente, o que ajuda demais no emagrecimento, tá? Então, prestem bem atenção. São cada um com as suas estratégias, né, gente, de organização. Então, vamos lá para a nossa lista de 5 ações, né, que podem ser colocadas no dia a dia, na prática, e que facilitam muito o emagrecimento, que não vão demandar, assim, tirar um dia inteiro para fazer alguma coisa, tá? E a primeira delas, prestem bem atenção, primeira ação que vai auxiliar demais na organização e no resultado do emagrecimento é não ter em casa alimentos ou itens ou opções que não ajudem você a emagrecer. Como eu falei há pouco, eu preciso ter em casa coisas que sejam coerentes com o objetivo de emagrecimento ou de manutenção de peso que eu tenho. Porque se eu sou uma pessoa que vou comer o que tem em casa, que não gosto de preparar com antecedência comida, eu não posso ter em casa coisas que me sabotem. Então, preciso olhar como fazer isso. Preciso olhar para os armários, gente, de uma forma muito honesta. Abre os armários, abre a geladeira. O que tem lá dentro? Se eu tô querendo, vou usar o exemplo que eu usei lá no início. Se o meu objetivo é emagrecer 10 quilos, por exemplo, até dezembro, e eu já identifiquei onde eu estou, eu vou abrir os meus armários e vou olhar. Tudo bem. Isso aqui é coerente com a alimentação de alguém que quer emagrecer 10 quilos até dezembro? Ah, não é? Então não sei se pode continuar aqui. Isso aqui, essa bolacha é, esse arroz é, esse macarrão vai ser, essa massa vai ser, esse feijão, esse biscoito, essa guloseima. O que tem no armário? O que tem na geladeira? Abre a geladeira, o que tem? Tá cheio de molho ultraprocessado, saquinho. Sabe quando a gente pede lanche e vem aquele saquinho de molho e a gente não come e guarda? Se a tua geladeira tiver com vários desses guardadinhos ali, tem coisa que não tá muito coerente, sabe? Tem refrigerante? Tem fruta? Tem verdura? Bom, o que eu tenho é adequado e coerente com a alimentação de alguém que quer emagrecer 10 quilos? Aí vocês vão me dizer, Gladys, eu não sei. Eu não sei se tá coerente, eu não sei se eu posso comer isso, se eu não posso comer aquilo, não sei em que quantidade. Bom, eu já vou explicar também como entender um pouquinho mais disso, mas aí também tem a possibilidade de procurar um profissional que vai ajudar.
E eu não tô dizendo que tem que ser comigo, gente. No SUS tem nutricionista, tem muitos nutricionistas excelentes. Então procurem ajuda se essa for uma dúvida. Ação número 2. Então a primeira foi não ter em casa alimentos ou itens que não sejam coerentes e que não te ajudem a emagrecer. Tá? Então um armário cheio de guloseima, uma geladeira cheia de fast food, comida congelada, ultraprocessada, talvez não esteja sendo adequado. Número 2. Congele a comida no momento em que estiver cozinhando no dia a dia. Então, fui fazer um almoço no sábado, fiz uma carne, um molho, enfim, um feijão. Dali mesmo, já vai fazer, faz um pouco mais e dali mesmo tira umas 2, 3 porçõezinhas e congela. E não precisa ser de tudo. Tira porções daquilo que demanda mais tempo de preparo. O feijão, por exemplo, a carne, por exemplo. Tira porções de carne e feijão para congelar. Aí no dia a dia, basta fazer um arroz e uma saladinha e pronto. É muito mais fácil, eu penso que seja muito mais fácil do que reservar um dia inteiro da semana e cozinhar. Só que se isso funciona para você, faça isso. Se para você funciona melhor, tirar um dia inteiro, faça. Eu estou falando coisas que eu vou identificando a partir dos atendimentos que eu faço, a partir também da minha experiência, tá? Na quarta-feira vou fazer uma sopa. Já tira uma porção e congela. Aí você vai ter lá no seu freezer também opções diferentes. Daqui a pouco eu chego em casa à noite, eu não tô afim de comer um feijão. Mas eu tô afim de comer uma carninha ali com uma salada, beleza, eu vou descongelar. Ou eu tô afim de uma sopa, beleza, eu vou descongelar. Então, né, no dia a dia mesmo, fez uma comida, fez uma coisa, pega as coisas que demoram mais para serem preparadas e já congela. Assim já tem também para um eventual imprevisto, tá? Terceira ação, que colocar em prática ajuda demais a se organizar e a conseguir resultados positivos no emagrecimento. Tenham legumes e opções congeladas prontas, tá? Mas é ultraprocessado? Não é. Sabe aqueles pacotes de legumes congelados que existem hoje no mercado à venda? De ervilha, de mix de legumes, de salada, chama de salada russa, eu acho, que vai ter brócolis, vai ter couve-flor, vai ter ervilha, vai ter milho, vai ter cenoura, vai ter grão de bico, vai ter os mix e vai ter o separado também, isolado, sozinho. Tem inclusive eu já vi bife de frango picadinho em cubos, prontinho ou desfiado. Então ter essas opções, principalmente de legumes prontos congelados, é muito fácil. Porque daqui a pouco eu descongelei a carne, botei uma água para ferver, em 3 minutos em água fervendo, os legumes estão prontos. Gente, não demanda tempo. Pensa comigo, se eu tenho uma carne pronta, boto para descongelar. Enquanto essa carne está descongelando, eu boto para ferver uma água e boto os legumes para cozinhar. Gente, em 10 minutos a gente tem um jantar saudável, nutritivo, coerente com alguém que está buscando emagrecer. E sem precisar passar fome, sem precisar fazer jejum, tá? Então pensem nessas formas de se organizar também. Quarta ação, quarto passo que eu trago aqui, que vai ajudar bastante nessa organização em prol do emagrecimento, tá? Orientar-se a partir de uma proposta alimentar, prestem atenção no que eu vou falar depois, tá? Mais organização mental. Então, é uma ação que está dividida em 2 partes. Primeiro, orientar-se a partir de uma proposta alimentar. Isso não significa seguir dieta. Não é a mesma coisa, tá? Porque olha a palavra, orientar-se. E essa orientação alimentar, essa proposta alimentar, muito melhor se for conduzida, obviamente, por um profissional nutricionista. Mas não tá dando para ir para um nutri. Eu vou dar uma dica para vocês de como vocês mesmos construírem uma proposta, uma organização alimentar. Primeiro, anotem por 5 dias a alimentação de vocês. Pega lá um caderninho, tá? Tomei café, vou anotar. O que eu comi? Comi um pão, passei tanto de manteiga, tomei um café com leite, foi tanto de café com leite, coloquei açúcar, não coloquei açúcar, comi uma fruta, não comi fruta. Passei lá na bomboniere do meu trabalho, tinha uma balinha, peguei uma balinha, comi. Anota tudo por 5 dias. E aí depois dos 5 dias você vai parar e vai olhar.
Tá, essa minha alimentação está coerente com alguém que quer emagrecer ou que precisa emagrecer? Ah, pois é, não tem uma fruta, tem grandes quantidades, tem alimentação com muita frequência, tô beliscando bastante. Gente, olha com honestidade, olha com honestidade. Não é para fazer autocrítica, não é para se martirizar, não é isso. Mas olha com honestidade para aquilo que você está fazendo. Porque é só assim que a gente consegue entender onde a gente está e o que precisa mudar. Dica de milhões. Faz todo sentido, porque senão eu não sei onde eu preciso mexer. Depois que eu anotei por 5 dias, eu sei. Putz, mas todas as tardes eu tô comendo bolacha. E eu já comi pão de manhã. E aí eu comi biscoito no meio da manhã. E aí eu só comi carboidrato no meio-dia. Aí eu como bolacha e tomo refrigerante de tarde. De noite eu como lanche. Eu acho que essa alimentação não tá muito certa para alguém que quer emagrecer. O que eu vou fazer? Ah, vou ter que pôr fruta. E as coisas vão se conectando, né? Vou ter que pôr uma fruta de tarde, vou ter que comer mais salada no almoço, reduzir a quantidade. E aí você vai escrevendo. Ah, de manhã eu vou tentar comer só uma fatia de pão e vai ser integral, se você quiser. E ao invés de comer 2 fatias de pão, vou comer um ovo cozido. Ou ao invés de comer o pão todos os dias, alguns dias eu vou comer uma fruta e um ovo cozido e vou pôr umas sementinhas em cima. Então, vai pensando sobre alimentação. E isso tem a ver com o que eu disse antes, onde eu estou. Daqui a pouco eu vou conseguir fazer uma coisa dessa vez. E na semana que vem eu pego o meu planejamento e vejo o que mais que eu posso fazer. E as coisas aqui vão se conectando. Se eu estou dizendo que eu vou comer uma fruta, todas as tardes agora eu não participo mais do lanche da empresa. Eu não vou mais comer bolacha, pão, biscoito e outras guloseimas que estejam lá disponíveis. Eu vou comer fruta. Aí a gente precisa pensar lá na primeira orientação que eu dei. Se eu quero comer fruta à tarde, eu preciso ter essa fruta disponível. Isso faz parte de planejamento. Eu vou ter que ter essa fruta na minha geladeira. Senão eu vou planejar que eu vou comer fruta de tarde, eu abro a minha geladeira, cadê a fruta? Não tem. O que eu vou fazer? Vou continuar fazendo o que eu fazia antes. Então, o planejamento é fundamental na organização e o planejamento parte de saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Tá fazendo sentido isso para vocês? E aí, a segunda parte dessa 4ª orientação que eu falei, né? Organização mental. Gente, nós vivemos hoje um contexto alimentar muito inconsciente. Um contexto alimentar onde a gente só vai dizendo sim, 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 sim. É sim porque tá pronto, é sim porque é mais fácil, mas não tão saudável. Eu gosto de praticidade. E tem como ter praticidade na alimentação sem precisar comer só embalados e ultraprocessados ou enlatados, tá? Então, organização mental significa pensar na alimentação. O que eu preciso fazer? O que eu vou comer hoje ao meio-dia? Porque senão eu chego no restaurante e eu me deparo com aquele monte de opções, eu vou querer colocar tudo no meu prato. Agora, se eu me organizei mentalmente antes e pensei, não, hoje eu vou no restaurante, eu vou servir saladas e a metade do meu prato vai ser salada, vou servir um vegetal, vou servir um carboidrato e uma carne e eu vou sentar e vou comer e eu não vou tomar suco, não vou tomar refri. Isso é organização mental, é tentar prever, tentar pensar antes de fazer. Faz muito sentido, obrigada pelas dicas, que bom, né? Porque se a gente não pensa antes, como que eu vou organizar isso? Ah, eu quero essa semana colocar algumas sementes no meu lanche da tarde, umas oleaginosas castanhas. Se eu não penso nisso, eu não vou ter à disposição, porque eu não vou saber que eu preciso comprar. Então, pensa antes, chegou sexta-feira, o final de semana é um problema? Pensa nesse final de semana. Tá, nesse fim de semana, sábado à noite, eu tenho um convite para um jantar, para uma festa, para um evento, tudo bem. Nesse evento vai ter churrasco, vai ter, sei lá, lasanha, vai ter refrigerante, vai ter bebida. Como que eu vou me comportar? Como que eu vou agir? Eu não preciso levar uma comida separada, eu não preciso levar uma marmita diferente. Mas dentro do que tem lá, que ações eu vou lançar mão, o que eu vou fazer
para que eu continue tendo progresso no meu emagrecimento, porque eu não preciso ir nesse evento e só porque tem álcool, beber muito. Eu posso apreciar um pouco. Eu não preciso ir nesse evento e porque tem um churrasco, uma comida diferente, uma comida gostosa, comer até a barriga doer. Eu não preciso disso. Só que se eu não penso nisso antes, eu sou pega de surpresa. É um imprevisto. Eu chego lá, eu não sei o que fazer, eu vou me jogar. Mas não é porque eu quero, não é de propósito. É porque eu não pensei, eu não estruturei isso na minha mente antes. Isso não estava claro para mim. E aí eu vou acabar simplesmente reagindo a esse contexto, a esse momento e não consigo agir proativamente em relação aos meus objetivos de emagrecimento. Então essa quarta dica, gente, olha, não demanda tempo nenhum, é pensar. Pode pensar quando estiver indo no carro, né? Então é importante a gente trazer para a consciência a nossa alimentação. E uma próxima, até vou deixar uma dica extra para vocês daqui a pouquinho. E isso vai fazer diferente, pensar na comida proativamente. Então, se o meu objetivo é tal, eu estou em tal lugar em relação a esse meu objetivo, o que eu vou fazer agora? E isso passa pelo pensar, tá? Depois que eu pensei, eu planejo, depois que eu planejo, eu executo, depois que eu executo, eu tenho os resultados que eu estou buscando. E isso não é da noite para o dia, isso não é simples, exige um pouco de esforço. Mas não exige se forçar a nada, diferentemente de dietas restritivas, por exemplo, onde a gente se força a fazer coisas que a gente não quer, que a gente não está preparado para fazer, por um tempo que talvez a gente não consiga suportar para ter resultados pequenos e perdê-los depois, né? Isso é se forçar. Agora, se esforçar é quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, clareza de onde a gente está, e isso traz clareza do caminho a ser percorrido, tá? Quinta ação a ser realizada que vai facilitar muito a organização no dia a dia e potencializar o emagrecimento. E aí é uma dica bem prática, tá? Que é também para evitar imprevistos. Deixa na bolsa, na mochila, seja lá o que for que você use para trabalhar, na pasta, lanches e opções que estejam de acordo com o seu objetivo final. Lembra que a gente está usando o exemplo lá do emagrecer 10 quilos até dezembro? Muito bem. Se eu sou pega desprevenida, tive que sair atrasada, não consegui pegar minha fruta, perto do meu trabalho, não tem onde eu sair para comprar uma fruta, ou eu não posso sair do meu trabalho, tenha na bolsa uma opção coringa. O que é legal de ter de opção coringa, tá? Frutas desidratadas, oleaginosas, castanhas, né? Lascas de coco, damasco, por exemplo. E aí você deixa isso, sementes de girassol, sementes de abóbora descascada. Então você pega e faz um mix, põe num potinho e deixa lá na bolsa, na pasta, na mochila. Numa eventualidade, a opção existe. Aí vai depender da sua escolha, da sua organização mental em escolher comer uma porção disso ou não. Mas a opção está ali. O imprevisto foi manejado. Tenho que fazer, que é saudável e que vai ser coerente com o emagrecimento. Claro, daí é importante ter a orientação. Não dá para comer um pote de oleaginosas e castanhas de uma vez só, porque são calorias, né? São opções calóricas. E se a gente pensar de novo friamente no emagrecimento, são as calorias que vão ditar o ritmo, a velocidade, o quanto a gente vai seguir, certo? Outra opção também é barrinha de nuts, né? Barrinha de oleaginosas ou uma outra barrinha de cereal, às vezes, porque assim, ó, às vezes a barrinha de cereal é muito criticada. Meu Deus, a barrinha de cereal que é cheia de açúcar, que isso, que aquilo. Tudo bem, mas daqui a pouco eu sou aquela pessoa que só comia bolo com cobertura, salgadinho e bolacha e refri no lanche da tarde. Uma barrinha vai ser muito melhor. A gente sempre precisa fazer as comparações com aquilo que existia, que era feito antes, tá? Então, sempre o contexto, sempre a individualidade precisa vir em primeiro lugar. Como eu disse lá no início,
O que funciona para mim não funciona para todo mundo. O que funciona para o meu vizinho pode não funcionar para mim. Então isso é importante da gente se respeitar e olhar e pensar como eu fazia antes. Daqui a pouco eu não quero comer a barrinha porque eu acho horrível, mas eu era alguém que comia só salgadinho e bolacha. Então a barrinha não vai ser tão horrível assim. Então precisa pensar nesse sentido, tá? E agora a dica extra, né? Eu falei que eu traria 5, eu trouxe as 5. E agora mais uma extra. Que tem a ver também com tudo que eu vim falando, assim. Para fazer as refeições. Faça a sua alimentação de forma consciente. A gente não faz isso. A gente acorda atrasado, a gente sai sem comer, e não é que tenha que tomar café, mas muitas vezes daria para fazer isso, a gente não faz porque, sei lá, tá correndo contra o tempo, né? E aí sai na corrida, aí chega no trabalho, aí come qualquer coisa, aí tá nervoso, tá estressado, tá ansioso, come o dia inteiro, aí vai pro almoço, já discutiu com o chefe, já teve um monte de perrengue para devolver, vai pro almoço com aquela ansiedade, ou vai pro almoço sem ter comido nada e vem aquela fome assim, que arrebata, né? E a gente come tudo, em 5 minutos devora um pratão cheio de comida. Acontece, faz parte da vida. E não tô criticando, não tô julgando, eu tô dizendo que é real, que acontece, que é verdade. Aí de tarde a gente atropela, chega de noite, come qualquer coisa, quando vê começa a sentir dor no estômago, quando vê o corpo começa a reclamar. E tem a ver com o que nós comemos, sim, mas tem muito mais a ver também com o como nós fizemos essas refeições. Com o quanto de tempo eu tirei para sentar e apreciar o meu almoço, para sentar e apreciar o meu café da manhã. Então tudo isso é importante, né, gente? Trazer a alimentação para a consciência. Fazer as refeições com calma, tranquilidade, sem naquele momento estar se preocupando com as inúmeras tarefas, com as inúmeras responsabilidades que a gente tem, já vai ser fundamental. Porque já vai ajudar o teu organismo também a absorver melhor os nutrientes. Quando você está consciente, você faz escolhas melhores. Isso é simples. É simples, você não vai comer nada de diferente, você só vai ajustar o que você já tem feito. E quando você está consciente, você consegue naturalmente comer menos e se sentir saciado com isso, tá? E onde que eu percebo na minha experiência clínica, na minha experiência pessoal, que as pessoas mais erram no sentido da organização? Onde que as pessoas mais erram na organização para o emagrecimento? Desvalorizar as coisas simples, desvalorizar o básico. Pensar que tem que ter tudo pronto sempre, e não é assim. Não é necessário ter tudo sempre pronto, porque no momento que não tiver pronto, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então é muito mais importante eu saber o que fazer, eu ter consciência disso. Lembra onde eu quero chegar, onde eu estou, qual é o próximo passo? Porque é isso que vai facilitar a organização. Organizar não é ter tudo pronto. Organizar é saber o que precisa ser feito. Entendem? Porque se eu não tenho pronto, eu não sei o que fazer. Se eu sei o que fazer, não tem problema não ter pronto. Eu sei o que eu faço. Eu sei como agir. Faz sentido isso para vocês? Então, gente, uma vez na semana, deem uma olhada nos armários de vocês. Vejam o que tem lá. Vejam se aquilo ali está coerente. Vejam se tem tudo que vocês precisam para aquela semana fluir de forma tranquila. E quando eu digo semana, gente, é de domingo a domingo, não é de segunda a sexta. Emagrecimento efetivo não se faz de segunda a sexta, é de domingo a domingo. E vai envolver isso tudo que eu vim falando, da organização, do planejamento, onde eu quero chegar, onde eu estou, o que eu tenho em casa, está me facilitando ou não, e as 5 dicas que eu trouxe também. Quem perdeu, depois assiste essa live gravada para se contextualizar no que eu vim falando, tá? Porque senão a gente acaba, quando a gente não sabe o que fazer, os imprevistos eles nos derrubam. E os imprevistos são obstáculos. São obstáculos que a gente paralisa na frente deles e acaba não sabendo sair, tá? Então, vai exigir sim que a gente se conheça.
vai exigir que você se conheça, que você saiba o que funciona para você, como eu vim falando. Se cozinhar e deixar tudo pronto é algo que funciona para você, maravilha, tem que fazer isso. Se comprar marmitas saudáveis é algo que funcione para você, faça isso. E se ter tudo na mão para facilitar as escolhas é algo que funciona, faça isso. Mas não deixe de fazer a outra etapa que eu expliquei. Onde eu quero chegar? Onde eu estou? Qual é o caminho a ser percorrido? E qual é o primeiro passo que eu consigo dar dentro desse caminho? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque daí não importa onde vocês estejam, não importa o que aconteça, você sabe o que fazer. Os imprevistos não vão mais ser obstáculos, tá? E vocês viram que nada disso vai exigir uma grande demanda de tempo, nada disso vai exigir parar por horas e horas, nada disso que eu trouxe para organizar. E às vezes vocês vão me dizer, tá, Gladys, mas eu não tenho nem tempo para parar e olhar o meu armário e minha geladeira e escrever o que eu vou comer aquela semana. Eu não tenho essa meia hora, não tenho mesmo. E eu acredito, às vezes a gente não tem mesmo. Então o que a gente vai fazer? Com quem eu posso contar? Posso deixar uma listinha lá e a hora que meus pais, minha família, minha vizinha for no supermercado, eu alcanço a listinha, a pessoa traz para mim? Com quem eu posso contar? Como que eu posso me organizar? É importante da gente saber, porque como eu vim dizendo, né? A pergunta que a gente deve se fazer é: como que eu vou usar o tempo que eu tenho, os recursos que eu tenho? Porque no emagrecimento, quando a gente não organiza os nossos recursos minimamente, né, gente, é como andar em círculo, assim. Vocês já viram um cachorro perseguindo o próprio rabo? No emagrecimento é isso. Quando a gente não tem essa clareza que eu tô trazendo agora sobre como se organizar, a gente começa o processo de emagrecimento, a gente faz umas coisas meio loucas, assim, tem um resultado, acha que tá avançando, não consegue continuar, não consegue manter, pum, volta pro mesmo lugar. Isso desanima, isso frustra, isso dá vontade de desistir e muitas vezes a gente desiste. E do que é que a gente desiste? Não é da alimentação, não é do exercício, não é da atividade física, não é da nutricionista. É da gente. E desistir da gente dói. Porque no fundo, a gente não quer desistir da gente. A gente quer o resultado, a gente quer aquilo que a gente está buscando. Mas, quando não se faz dentro dessa proposta, assim, de consciência, saber onde eu quero chegar, saber onde eu estou, o que eu tenho que fazer, que recursos eu tenho, qual é o meu próximo passo, a gente acaba desistindo. Porque a vida vem, a vida atropela e a gente não sai do lugar. Então, se realmente tempo é uma questão delicada, pensa nos recursos que tem, tá? E eu vejo demais os meus pacientes avançando nisso, nessa questão da organização. E a organização traz uma diferença enorme no emagrecimento. E como eu já disse outras vezes, para cada um é bem particular o que vai funcionar ou não. E por isso que eu prezo muito dentro do meu programa de emagrecimento trabalhar a fundo isso que eu tô falando. Onde eu estou, onde eu quero chegar, qual é o meu próximo passo, quais as ferramentas, quais os recursos que eu tenho para me organizar, para fazer as coisas acontecerem, para eu identificar os obstáculos, para eu transformar esses obstáculos em etapa, solucionar eles e não tropeçar mais nesse mesmo lugar. Então, a organização é algo com a qual a gente sempre vai se deparar, né? A gente, justamente pela rotina que a gente vive, não se martirizem por isso. Todo mundo passa por questões de organização. Eu também, às vezes tem momentos na minha vida, situações que estão acontecendo e eu me desorganizo, não consigo fazer as minhas compras, não consigo ter as coisas em casa, mas é isso, é ok. Eu sei o que fazer. Como eu expliquei para vocês ao longo dessa conversa. Saber o que fazer é muito mais importante do que ter as coisas prontas. Porque ter as coisas prontas não significa necessariamente que eu vá comê-las. Ter as coisas mais saudáveis em casa também não significa necessariamente que eu vá comer. Então, saber o que fazer, por que fazer, é muito importante. Isso vai ter a ver com o que eu falei de saber onde eu quero chegar e saber onde eu estou. E tem outros fatores envolvidos também, mas o nosso tempo aqui é muito curto, eu não consigo trazer isso tudo aqui para vocês, né? E para ir finalizando, então, gente, eu acredito que a gente precise sim avaliar a nossa situação atual, porque a gente só consegue fazer modificações
de qualquer coisa quando a gente sabe de onde a gente está partindo, né? Então isso é algo muito importante. Saibam onde vocês querem chegar, saibam qual é o ponto de partida. Tentem identificar quais são os obstáculos que existem, que já paralisaram vocês em outros momentos, porque eles vão aparecer de novo e saber lidar com eles, saber transformá-los em etapas vai ser fundamental. Então, para a organização, isso é importante sim, porque é a partir disso que eu consigo planejar, e planejar é o que vai orientar o caminho, vai orientar o próximo passo, assim como eu trabalho com meus pacientes e trabalho também dentro do meu programa de emagrecimento online. Então, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, comentem, compartilhem, fiquem à vontade, fico muito feliz que estejam aqui. Se fez sentido para vocês, manda para alguém que também passa por dificuldades na organização, que também não está sabendo como se organizar e que está precisando dessas orientações que eu deixei aqui para vocês, muito práticas, muito efetivas, que vão muito além do congele sua marmita, né? E de novo, não tem nada errado com isso, mas a gente precisa às vezes de um pouco mais do que isso, e eu expliquei o porquê. E isso vai ser fundamental, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui. Espero vocês nos meus próximos conteúdos ao vivo e nos gravados também. E até mais!